Deus, nós queremos te agradecer por mais um dia, por mais uma semana, porque o Senhor tem estado conosco, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque a tua fidelidade, Deus, ela não falha, porque o teu amor, Deus, ele está nos cercando dia após dia e a tua misericórdia, Deus, assim como fala na tua palavra, ela se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Nós queremos te agradecer pelo teu cuidado, Deus. Queremos te agradecer porque o Senhor tem abençoado as nossas vidas. Não importa a circunstância, Deus, não importa o que passamos, não importa, Deus, o que aconteça na nossa vida. Nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então nós confiamos em Ti, colocamos o nosso coração nesta noite na Tua presença. Vem tocar, Deus, em cada vida que está nesta live, Deus, cada vida que está participando, cada família representada. Acampa agora os teus anjos, Deus, ao redor de cada uma dessas vidas, Deus, ao redor de cada família representada, de cada lar. Eu não sei o que eles necessitam, Deus, eu não sei o que eles buscam da parte do Senhor, mas o Senhor é aquele que sonda os corações, Deus. Muito antes que a gente abra a nossa boca, Deus, o Senhor já sabe o que vai no nosso coração, o que vamos pedir, Deus, e o que pensamos. Então, Deus, vai de encontro com cada uma dessas vidas, assim como a minha, como da minha família, como da família deles também, Deus. E supra aquilo que eles necessitam, principalmente no âmbito espiritual, Deus. Que o Senhor esteja derramando das tuas bênçãos, Deus, sobre essas vidas nessa noite. Que o Senhor esteja fortalecendo, Deus. Que o Senhor esteja, Deus, trazendo mais da tua presença, da tua graça, Deus. Porque nós sabemos, Deus, que se nós estivermos diante da tua presença, andando na tua presença, Deus, nada nos falta, Deus. E o Senhor acrescenta tudo aquilo, Deus, que nós precisamos, Deus. Então, Deus, nós queremos pedir essa noite que o Senhor visite os nossos corações, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor abra, Deus, o nosso coração esta noite, que a Tua palavra venha de encontro ao nosso coração, Deus, que tudo aquilo que o Senhor deseja para nós, como propósito, como Tua vontade, Deus, seja derramado, os céus estejam abertos hoje sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, que nós possamos receber da parte do Senhor, bênçãos do Senhor, Deus, a visitação do Teu Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, fala ao nosso coração, ao nosso espírito. Não deixe o nosso coração ficar atribulado, não deixe o nosso coração ficar com medo, olhando as circunstâncias, Deus, ou muitas vezes distraído as coisas ao nosso redor. Que os nossos olhos possam estar voltados ao Senhor, Deus, porque o Senhor é o nosso Senhor e nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus e jamais o Senhor vai nos deixar, porque essa é uma promessa na Tua palavra, que o Senhor estaria conosco todos os dias da nossa vida. Nós cremos na Tua promessa. Então, Senhor, visita cada lar, repreende agora, Deus, toda a intenção maligna, Deus, nas vidas, nessas casas, nessas famílias representadas, Senhor. Que o Senhor repreenda nesta noite, Deus, toda a arma forjada, tudo aquilo que Satanás tem tentado, seja amedrontando, seja trazendo ansiedade, seja, Deus, enfraquecendo, o que for, Deus, que esteja sendo gerado, Deus, por Satanás, Deus, que seja repreendido nesta noite, pela autoridade que há no Teu nome, Jesus. Que saia dessas vidas, saia da casa, saia dos sentimentos, das emoções, do coração, da onde estiver, saia em nome de Jesus. Que o Senhor esteja repreendendo, Deus. E que também, Deus, os Teus anjos agora estejam cercando as nossas vidas, a nossa semana, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos, aqueles que amamos, Senhor. E também, Deus, todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida, eu quero colocar na Tua presença, declarando que somos dependentes do Senhor e precisamos do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Cobre-nos com o Teu sangue agora, Deus. Reveste-nos com toda a armadura, Deus, que está lá em Efésios 6, Deus. Reveste-nos da planta dos pés até o alto da cabeça. Em nome de Jesus. E esteja abençoando cada uma dessas vidas que vai receber essa palavra vindo da parte do Senhor.
que enquanto o Vitor estiver ministrando os louvores, Deus, a palavra, cadeias sejam quebradas, pessoas sejam curadas, Deus, que as pessoas possam sentir a tua presença, que as pessoas possam sentir o teu poder, Deus, o teu consolo, o teu refrigério e principalmente a tua presença. Em nome de Jesus, Deus, que os enfraquecidos sejam fortalecidos, Deus. Em nome de Jesus, Deus. É isso que eu oro e peço sobre a minha vida, sobre cada uma dessas vidas, sobre a vida do Vitor, da Beatriz. E agradeço desde já. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. A Beatriz vai para a escolinha agora, né, filha? Escola bíblica. É. Aleluia. Vamos, filha. Ui, cuidado, Vitor. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Queria louvar a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui com os irmãos. Para nós é um privilégio, como eu já falei. A gente pode matar um pouco as saudades, né? E eu queria que você agora louvasse ao Senhor com todo o seu coração, com a sua força, com o seu fôlego, com o seu entendimento, e que Ele receba o louvor da sua igreja nessa noite. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sua paz que excede todo entendimento, Jesus. Vem com sua paz, Jesus. Enche os nossos corações. Entra com sua paz em cada lar, Espírito Santo de Deus. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, quando me sondas, nada pode
sua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os seus olhos sobre mim me enchem da sua paz, que os seus olhos sobre mim me enchem da sua paz, que os seus olhos sobre mim me enchem da sua paz. Aleluia. Paz do Senhor excede todo entendimento. Aleluia. Os olhos deles estão sobre nós nessa noite, eu creio. Sobre cada lar aqui representado. Aleluia. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Declare que Ele é grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, pois só tu és e celoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes, Jesus. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar.
maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês que está lá no livro de Atos. Se vocês puderem me acompanhar, livro de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Relato dos Atos, a história dos apóstolos da igreja primitiva, dos primeiros irmãos. Capítulo 1. Aleluia. Nós vamos ler a partir do verso 1, Atos 1, versículo 1, diz assim: Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus. Depois de ter dado instruções, por meio do Espírito Santo, aos apóstolos que havia escolhido, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Glória a Deus, palavra do Senhor, que nos fala acerca da ascensão de Jesus aos céus e nos deixa uma promessa de que um dia ele irá voltar. E eu queria dizer mais uma vez que esse dia está cada vez mais próximo. A volta de Jesus está cada vez mais próxima. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nesse relato que nós temos aqui dos primeiros dias da igreja cristã, os primeiros dias da igreja primitiva, esse relato nos mostra quando Jesus subiu, ascendeu aos céus, e os versos 9, 10 e 11 desse capítulo 1 de Atos falam que as pessoas que testemunharam esse evento, da ascensão de Jesus, elas ficaram olhando para cima até que Jesus desapareceu da vista deles, entre as nuvens, e o versículo de número 10 diz que eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto Jesus subia. E aí o verso 11 diz que 2 homens vestidos de branco apareceram e disseram àquelas testemunhas: por que é que vocês estão olhando para o céu? E essa é a pergunta que eu quero deixar no ar para nós nessa noite. Por que é que vocês estão olhando para o céu? Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldade econômica, nesse tempo de crise, nesse tempo de incerteza, muitos têm se desesperado, muitos têm ficado, deixado a ansiedade dominar o seu coração, muitos estão preocupados com o que vai ser do futuro, com o que vai ser daqui para frente, e muitas pessoas acabam, figurativamente, ficam olhando, esperando uma resposta. E a resposta está aqui. O Senhor já nos deixou tudo o que nós precisamos saber na palavra
e o Espírito Santo que nos revela a palavra, e nós temos então o conhecimento revelado do Senhor. Antes de Jesus ascender aos céus, ele deixou algumas recomendações para os discípulos, né? Eu sempre costumo dizer que as últimas recomendações de alguém antes de partir são extremamente importantes, né? Você que talvez tenha já uma certa idade, você deve lembrar de quando você era criança ou adolescente, pré-adolescente, que os seus pais iam viajar ou a sua mãe ia ficar fora de casa por um tempo e você ia ficar sozinho em casa. Eu não sei vocês, mas a minha mãe e meu pai, nessas ocasiões, eles deixavam uma lista de coisas que eu tinha que fazer e uma lista muito maior ainda de coisas que eu não poderia fazer. Então tinha uma série de instruções que deveriam ser seguidas. Eles deixavam bem claro, nós estamos saindo, mas você tem que fazer isso, você não pode fazer isso e aquilo. Era uma série de instruções bem claras. E Jesus, antes dele subir aos céus, além dessa promessa que nós lemos ali no verso de número 4 e 5, do derramar do Espírito Santo, nós vemos que Jesus também deixou uma missão, uma comissão, né? o que nós chamamos de a grande comissão, mas que muitas pessoas na prática acabam levando isso como a grande omissão, né? Na história da igreja, na história do mundo cristão, muitas vezes a grande comissão tem se tornado a grande omissão, isso tem sido deixado de lado. Em Mateus 28, Jesus dá os últimos avisos antes da partida dele. Mateus capítulo 28, os versículos 19 e 20, vocês, eu creio que conhecem de cor, dizem assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que ordenei com vocês. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Esse é o mandamento que o Senhor nos deixou, as últimas instruções que o Senhor Jesus nos deixou. E ele fala para que nós, falou aos discípulos, e também isso é extensível a nós, né? Esse id aqui é extensível a nós, não era só para os apóstolos, para os discípulos, mas abrange todos os cristãos de todas as eras, né? Ele disse que nós deveríamos ir proclamando, falando desse evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando nós voltamos para o nosso texto lá de Atos, Jesus declara no versículo 8, Atos 1:8, que nós seríamos testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Então nós somos testemunhas, nós somos chamados a testemunhar do amor de Jesus, nós somos chamados a falar, anunciar o Evangelho de Cristo aonde nós estivermos, seja no contexto da nossa cidade, do nosso estado, seja no contexto nacional, numa missão transcultural, todos nós somos missionários. Eu e você temos uma missão, né? Algumas pessoas têm um chamado missionário específico, né? Para ir para outros países ou para ir para uma outra cidade, mas todos nós temos uma missão, nesse sentido de que nós temos a missão de espalhar o amor de Deus e proclamar o Evangelho. Existe um projeto de tradução da Bíblia chamado Projeto Wycliffe, e segundo esse instituto, esse projeto, ainda existem no mundo atual mais ou menos 2.000 línguas, 2.000 dialetos que ainda não têm a Bíblia traduzida. Então, ainda no mundo moderno, com toda a tecnologia que nós temos, com toda a questão de globalização que nós temos, ainda existem vários dialetos, várias línguas, vários povos que não têm ainda a Bíblia traduzida completamente para a sua língua e, portanto, eles não podem compreender completamente aquilo que a palavra de Deus deseja comunicar. Quando nós olhamos para o livro de Marcos, Marcos capítulo 13, Evangelho segundo Marcos, capítulo 13, verso de número 10, Jesus falando sobre os fins dos tempos, né? Nos últimos dias tem se citado muito Lucas 21, que é um paralelo desse texto de Marcos, né? Também Mateus 24, que fala, né? Jesus fala em Mateus e em Lucas que no final dos tempos haveria guerras, rumores de guerras, fome e haveria peste, doença, né? Pandemia, haveria
doenças no final dos tempos. Jesus deixa isso bem claro, né, principalmente em Lucas capítulo 21. Mas nesse texto paralelo aqui de Marcos 13, o verso 10, Jesus diz assim: e é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. E aqui nações, no original, significa todos os povos, a todas as etnias, a todas as tribos. Né? Jesus deixa bem claro que é necessário que o evangelho seja pregado a todas as nações. E cabe a mim e a você levar o evangelho a todas as nações. Talvez você não vai ser um tradutor da Bíblia, talvez você não vai ser um missionário transcultural, mas aí no seu bairro, aí no seu trabalho, aí dentro da sua casa mesmo, você vai ser um missionário, alguém, um evangelista, alguém que leva a palavra de Deus, alguém que carrega o evangelho de Deus. Será que o evangelho já chegou aí na sua casa? Amém, se ele já chegou, glória a Deus por isso. Se, né, na sua casa, você pode dizer como Josué, né? Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Mas será que o evangelho chegou já aí na sua rua, no seu bairro, na sua vizinhança, na sua escola, no seu trabalho, no seu círculo de amizades? Será que o evangelho já está totalmente envolvendo esses lugares que você frequenta, que você faz parte, que você participa? Né? Eu não sei vocês, mas quando você tem intimidade com uma pessoa, né, você imagine que você está com um amigo e esse seu amigo tem uma sujeira aqui no rosto. Você avisaria ele que ele tem uma sujeira aqui? Ó, aquela pessoa que é bem seu amigo, bem próximo seu, você fala, ó, tá sujo aqui, tá, né? Nós fazemos isso com os nossos amigos, com aqueles que a gente tem intimidade. E muitas pessoas estão ao nosso redor com a sujeira do pecado e nós deixamos de falar do amor de Deus. Né? Eu não estou dizendo aqui que nós vamos agora apontar o dedo para as pessoas e dizer, você é pecador, você tem pecado. Não, é justamente o contrário. Nós vamos dizer, Jesus pode perdoar os seus pecados. O amor de Cristo pode cobrir uma multidão de pecados. Né? E cabe a nós anunciar isso às pessoas. Esses tempos eu estava no trabalho uma vez e eu vi uma pessoa lá mexendo no Excel, né? Quem conhece de planilha Excel vai entender esse meu exemplo. E a pessoa estava colocando várias datas, então em cada célula ela colocava uma data, ela tinha que preencher o ano inteiro. Então eram 365 datas que ela tinha que preencher. Ela colocava lá 01/01/2020, vamos supor. Né? Aí na linha de baixo, 02/01/2020. E aí eu passei e eu vi ela fazendo linha por linha. E eu comentei, olha, dá para você clicar aqui nesse lugar e arrastar com o mouse e vai preencher a data para você automático. O sistema vai fazer isso para você. Né? E aquela pessoa me agradeceu, nossa, muito obrigado por essa dica, né? Ajudou a minha produtividade. Uma coisa, né, simples para quem conhece aí de planilhas. Mas enfim, o fato é que nós vemos pessoas ao nosso redor, no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos amigos, e nós vemos as pessoas sofrendo às vezes com alguma coisa e nós temos a solução. Nós vamos lá e apresentamos, isso aqui resolve o seu problema. Nós fazemos isso com software, nós fazemos isso indicando produtos, indicando serviços, nós fazemos isso com os mais diversos, as mais variadas coisas. Mas as pessoas têm um problema muito sério, que é o problema do pecado, que é o problema da eternidade. E nós temos a solução para isso. A solução é o Evangelho, a solução é a palavra de Deus. Por que nós não apresentamos o Evangelho? Por que nós não falamos do Evangelho? Por que às vezes nós escondemos essa informação que nós temos? Escondemos esse tesouro tão valioso que é a palavra de Deus. Então, Jesus nos chamou para sermos testemunhas de onde nós estivermos, né? Esse poder do Espírito Santo que vem sobre nós, né, que começa onde nós lemos no livro de Atos, com a igreja primitiva, com os primeiros discípulos, esse poder nos capacita para sermos testemunhas. O poder de Deus nos capacita para sermos testemunhas, proclamadores do Evangelho e do Reino de Deus. Voltando para o nosso texto de Atos, aqueles varões faziam uma pergunta: por que é que vocês estão olhando para cima? Por que é que vocês estão aí parados sem fazer nada, só olhando para cima? Os discípulos, eles tinham os olhos fixos no céu, fixos no céu. Eles estavam olhando ali aquela glória, e com certeza foi, né, a ascensão de Jesus foi
um evento único, né? Com certeza isso deve ter arrebatado o coração deles. Mas eles não foram chamados para ficar só olhando para o céu esperando. Eles foram chamados para agir, eles foram chamados para ação, eles foram chamados para fora, para anunciar o Evangelho. Eles foram chamados para falar do amor de Deus. Quando nós voltamos lá para o nosso texto de Atos, capítulo 1, nós vemos que enquanto Jesus ainda estava na terra, já depois de Jesus ter ressurreto, ali no versículo 6, os discípulos fazem uma pergunta para Jesus, e é muito interessante isso. Eles perguntam em Atos 1,6, Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Quando nós lemos os evangelhos e nós entendemos tudo aquilo que Jesus fez, ensinou, preparou os discípulos. Jesus morre, vence o diabo, vence a morte, vence o inferno, ressuscita ao terceiro dia. Os discípulos veem Jesus Cristo ressurreto. E mesmo depois de Jesus ter sido ressuscitado, está no meio deles ressuscitado, eles ainda não entenderam. Eles fazem uma pergunta: Senhor, quando que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Porque eles ainda tinham a mentalidade de que o Messias viria somente de uma forma política para restaurar o reino de Israel, a nação de Israel, o país Israel, e resgatar esse povo da opressão de Roma. Eles tinham ainda essa mentalidade, mesmo depois de Jesus ter aparecido para eles, ressuscitado, com o corpo glorificado, eles ainda pensavam nas coisas dessa terra e se importavam principalmente com as coisas dessa terra. E o reino de Deus, ele não era físico. É claro que o reino de Deus envolve o nosso mundo físico, né? Enquanto nós estamos aqui na terra, nós fazemos parte desse mundo. E nós não vamos agora espiritualizar tudo e dizer que não, nós vivemos, com a cabeça lá nas nuvens e somos só espirituais. Não, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência natural nesse tempo, enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Então, o reino de Deus atinge o nosso mundo físico, mas ele vai muito além disso. Ele é algo espiritual, ele é algo eterno, ele é algo transcendente. Em Lucas capítulo 17, Evangelho de Lucas, no capítulo de número 17, se você quiser acompanhar comigo, os versos de número 20 e 21, diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. O reino de Deus está em mim, o reino de Deus está em você. Quantas vezes a gente busca e se esforça para conquistar algo material, algo físico, algo para essa terra, e quanto de esforço nós temos colocado em buscar aquilo que é espiritual, aquilo que é eterno. Veja que eu não estou dizendo que é errado você buscar coisas materiais, é errado você se aprimorar, você querer crescer na vida. Não tem nada de errado nisso. O problema é quando nós focamos somente nisso e deixamos de pensar naquilo que é eterno, naquilo que o Senhor tem para nós. Ainda em Lucas capítulo 11, louvado seja Deus, versículo 11, 12 e 13, Jesus diz assim: qual pai no meio de vocês, se o filho pedir um peixe, no lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Jesus estava falando aqui nesse contexto do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, e ele nos capacita, esse poder que o Espírito Santo, o Espírito Santo é muito ligado ao poder, ao dunamis, a esse poder que ele nos concede, esse poder que ele nos dá, é para que a gente seja testemunha. É isso que o livro de Atos está dizendo, que o capítulo 1 que nós lemos, o Espírito Santo vai descer sobre vocês para que vocês sejam minhas testemunhas. E nós vemos isso acontecendo no início da história da igreja. Pedro, ele prega, ele abre a boca e 3.000, depois 5.000 almas se convertem. Atos capítulo 4, Pedro é chamado para falar diante de autoridades.
Atos capítulo 4, verso de número 7, mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes. E aí Pedro começa o seu discurso. Né? E aqueles homens se surpreenderam com Pedro e João porque eles eram homens iletrados, indoutos, diz a palavra de Deus. Eles não tinham o conhecimento formal, mas mesmo assim eles falavam com intrepidez, com coragem, com ousadia diante de autoridades. Por quê? Porque o poder do Espírito Santo estava sobre eles. Né? Pedro, cheio do Espírito Santo, ele falou. Ele não falou aquilo que era o conhecimento humano dele, ele falou aquilo que era o conhecimento revelado da parte de Deus para ele. Né? E é interessante que as autoridades, o Sinédrio pergunta no versículo 7, né? Com que poder você faz isso? Né? E o Pedro fazia isso com o poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos capacita a testemunhar daquilo que ele tem para nós. Mas para que nós recebamos o Espírito Santo e temos esse poder, essa capacidade de testemunhar, de sermos testemunhas, de proclamar o Evangelho de Deus, nós temos que fazer duas coisas. A primeira delas está lá em Lucas capítulo 24, finalzinho de Lucas. Lucas 24, verso 51. Diz assim: estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado aos céus. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. Permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Assim que Jesus ascendeu aos céus e deixou para eles essa promessa: vocês vão receber poder do Espírito Santo. Não para que vocês sejam conhecidos, não para que vocês sejam famosos, não para que vocês tenham dinheiro, não para que vocês sejam conhecidos como milagreiros. Não, vocês receberão o poder do Espírito Santo para que vocês testemunhem, para que vocês falem. Né? E o que eles fazem depois que eles recebem essa promessa? Com alegria. O versículo 52 diz que eles receberam com alegria essa promessa. Eles então vão ao templo e começam a louvar a Deus. Aqui está a primeira chave, o primeiro segredo para nós recebermos o Espírito Santo e termos essa capacidade de testemunhar. Nós temos que adorar com alegria. Os discípulos, eles ficaram em Jerusalém, eles obedeceram. Só que eles não ficaram parados olhando para o céu, esperando Deus fazer. Eles agiram. Eles ficaram no templo louvando a Deus. Eles adoravam a Deus, prestavam adoração a Deus. E era uma adoração alegre, uma adoração contagiante, uma adoração com alegria. E a segunda coisa que eles fizeram, para nós terminarmos, lá no nosso texto inicial de Atos, capítulo de número 1, verso 14, diz assim, isso logo depois que eles receberam a sua promessa, Atos capítulo 1, 14, todos eles se reuniam sempre em oração. Todos eles se reuniam sempre em oração. Eles adoravam a Deus e eles se reuniam para orar. A adoração e a oração vão fazer a diferença na nossa vida. A adoração e a oração vão atrair o poder do Espírito Santo de Deus em nós, para que nós possamos então sermos capacitados a testemunhar o Evangelho. Quando nós nos dedicamos à adoração, quando nós nos dedicamos à oração, nós somos capacitados a testemunhar do amor de Deus. Então, às vezes você diga, eu não consigo falar de Jesus, não consigo evangelizar. Será que você tem adorado? Será que você tem orado o suficiente? E nós estamos nesse tempo aqui de restrição, nós não podemos nos reunir. Então, assim, meu irmão, se você for um crente que depende de ir na igreja para adorar, para orar, essa é uma época que você vai enfraquecer na fé. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Esse é um tempo de você se dedicar aí na sua casa, com a sua família. Também nesses períodos em que nós nos reunimos aqui, seja virtualmente, seja presencialmente, em todo tempo, adore ao Senhor e ore ao Senhor. Faça um devocional na sua casa, separe um tempo do seu dia, se junte com a sua família. Quando nós começamos essas lives aqui, nós demos essas dicas. Faça um culto na sua casa. Você não precisa esperar quarta e domingo para você reunir a sua família, para que nós possamos louvar e adorar a Deus. Você pode fazer isso todos os dias. Foi para isso que o Senhor nos chamou e para isso que nós fomos criados.
para que nós adoremos a Ele, estejamos em comunhão com Ele em oração. E a partir disso, a gente receba o Espírito Santo e seja capacitado a testemunhar do amor dele. Então, que a gente possa se aprofundar em adoração, que a gente possa buscar cada vez mais o Senhor em oração, para que então, cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, nós possamos compartilhar as boas novas do Evangelho. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu queria deixar essa palavra no seu coração. Persevere em oração, persevere em adoração, não só quando você estiver, né, aqui ou na live ou reunido na igreja presencialmente, mas em todo o tempo. Estejam alvas às suas vestes, estejam em todo o tempo em espírito de oração e que a sua vida seja que a sua vida, o seu estilo de vida seja uma adoração ao Senhor. Amém? Eu queria orar com você. Pai, nós estamos na sua presença mais uma vez, Deus, e nós queremos te agradecer pela sua palavra, por esse momento que nós estivemos aqui, Pai, reunidos, Pai, como irmãos, em oração, em comunhão, Pai, desfrutando da sua palavra, adorando ao seu nome, Deus. Eu sei que o Senhor recebeu, Pai, cada adoração, Pai, a adoração de cada lar que adorou o Senhor nessa noite, que te louvou nessa noite, Pai. Eu sei que o Senhor pode ouvir as nossas orações nessa noite, Deus, porque o Senhor disse que se nós concordássemos com algo aqui na terra, o Senhor estaria ligando nos céus, Pai. E nós cremos no poder da oração da sua igreja, Deus, na oração coletiva da sua igreja, Deus, nós cremos nisso, Pai. Por isso nós intercedemos agora, Deus, por aqueles que estão perdidos, Deus, por aqueles que ainda não te conhecem, Deus. Nos dá a capacidade, nos dá o poder do seu Espírito Santo para que nós possamos testemunhar, para que nós possamos ser testemunhas, Deus, e proclamar o seu Evangelho a essas pessoas, Deus. Nós pedimos agora, Pai, por aqueles que estão enfermos, Deus, por aqueles que estão nos hospitais, por aqueles que estão nos leitos, Pai, nas camas, Deus. Entra agora, Espírito Santo, em cada quarto de hospital. Vai, Espírito Santo, toca agora em cada vida que está enferma, Deus, seja por essa doença que está aterrorizando o mundo, seja por qualquer outra, Deus. Nós cremos que o Senhor é poderoso, Deus, para curar. Nós cremos que o Senhor é Jeová Rafa, o Deus que nos sara, Deus. Entra com a sua providência agora, Pai, curando, Pai, aqueles que fazem parte da nossa igreja, Pai, aqueles que são os nossos conhecidos, aqueles que são os nossos amigos, nossos familiares, Deus, entra com cura agora, Pai, naqueles que precisam, Deus, com cura também na mente, Pai, na alma, Pai, toda a depressão, Deus, toda angústia, toda síndrome do pânico que caia por terra agora, Pai, se for algo de procedência maligna, Deus, nós repreendemos em nome de Jesus, que todo mal retroceda e bata em retirada e vá para o local que Jesus determinou na cruz do Calvário. Nós pedimos, Deus, pela nossa nação, Deus, pelas autoridades, Pai, locais, pelas autoridades estaduais, nacionais, no mundo inteiro, Pai, nós pedimos para que o Senhor dê sabedoria, Deus, para que nós possamos sair dessa crise, Deus, aqueles que estão enfrentando, Pai, uma crise financeira, Deus, o Senhor é Jeová Jiré, o Deus que provê, o Deus que prospera, Deus, entra com providência nessas vidas, Deus, aqueles que estão, Pai, com um lar, Pai, destruído, Pai, aqueles que têm os relacionamentos, Pai, entre marido e mulher, entre pai e filho, Deus, entre irmãos desgastados, Pai, que o Senhor restaure agora, Pai, restaure os relacionamentos agora, Pai, nós pedimos que o Senhor entre com providência, Pai, levanta nessa igreja, Pai, levanta nessa nação um remanescente fiel, Deus, levanta, Pai, crentes, Pai, verdadeiros, Pai, fiéis, que vão cumprir a sua palavra e que vão cumprir aquilo que o Senhor tem proposto para nós, para essa geração, Pai. Nós te agradecemos por tudo isso, orando no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês, aqueles que pediram oração, eu creio que o Senhor pode alcançar agora. E se o Senhor permitir, no próximo domingo, então, às 19 horas, nós vamos estar, a princípio, mais uma vez aqui, virtualmente, né, reunidos. Mas eu creio que nós temos um só coração e o Senhor pode nos alcançar onde nós estivermos. Que você seja abençoado, tenha uma semana abençoada. Eu queria que você colocasse as suas mãos na posição de receber, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a mais doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com vocês, hoje e sempre. Que Deus abençoe vocês. Aleluia.